No início dos anos 2000, você surge como uma figura pública, tratando dessa questão ambiental, falando das nascentes em Campo Grande, e não faz média. Você já avisa, quando tem esse espaço na mídia, né, que naquela época não tinha a internet que a gente tem hoje, então você aproveita bem o espaço, alertando, falando assim, ou cuida das nascentes, ou daqui a 15 anos, 20 anos, a gente vai ter problema grave de abastecimento de água, e é um problema irreversível. Aquilo bateu como um martelo na cabeça de todo mundo, de autoridades, sociedades, que soluções foram adiantadas de forma rápida. E isso não é tão simples no interior do Brasil, né? Ainda mais num lugar como Mato Grosso do Sul, que está meio como se fosse uma página, um sulfite em branco, tal. Então está tudo construindo ainda, né? Então essa própria consciência ambiental, validar isso não é tão simples. Ali você já deu um tom do que seria a tua carreira na política, né? Tipo, objetividade, assertividade, mas tudo de uma forma muito sóbria, muito sensata, para não ter rodeios, né? Porque nem às vezes a pauta ambiental ela não dá rodeios, é como o calor lá de fora, é como se fosse essa progressão que tudo, ou é ou não é. Não dá para tergiversar, né? Não dá. E assim, mas tem vários aspectos aí, né, Danilo? Primeiro assim, eu tenho a felicidade de ter crescido em um grupo político que sempre teve essa preocupação com o ser humano. Quando a gente fala do meio ambiente, é importante a gente deixar isso claro, você não está dando mais valor à árvorezinha, ao riozinho, ao bichinho, não é isso. É que você entende que tudo isso é um sistema e nada vive fora desse sistema. Se o sistema não for bom para todos os seres que estão ali dentro dele, ou seja, para todos os seres vivos, não tem como ser bom para ninguém. Claro, você vai ter alguns que, dominando os recursos desse sistema, podem estar em posições mais privilegiadas, mas vão ser sempre uma minoria, né, esmagadora em detrimento das outras. Então, quando a gente, lá nos anos 93, 94, ainda adolescente, inicia um trabalho de recuperação, como é que eu me envolvo com a pauta ambiental? Para recuperar um córrego que era no quintal de casa, no bairro que eu moro. Então, sendo um filho de periferia, onde o lazer, o esporte, a cultura não chegava na periferia, a gente tinha que usar o que estava à disposição. O que estava à disposição? Um córrego, o bálsamo, que estava sendo prejudicado por uma empresa, que estava recebendo esgoto, que estava sendo desmatado, que estava sendo, em alguns trechos, objeto de ocupação, de invasão de moradias, né, de pessoas que precisavam morar e não tinham espaço. E a gente falou, opa, se descuidar, nós vamos perder o único ponto de encontro, de lazer e de diversão que a gente tem. Então, perceba como entender como isso impacta a sua vida, transforma outras coisas, né? E aí, a partir disso, eu vou, então, me dedicar às questões ambientais, ainda que na área de comunicação, depois como pesquisador, né? Ainda que na política, pensando em outros coletivos, como foram as frentes parlamentares, tanto de vereadores quanto as frentes parlamentares estaduais, já com pessoas nos cargos legislativos de assembleias, né? E até nacional, com as câmaras federais e o Senado, mas porque a gente entende que é no espaço da política que as decisões são tomadas. Não é um espaço exclusivo, mas de decisão mais pontual é ali. Agora, tudo isso é muito forte com o que se fazia nos anos 90, né? A Eco 92, ela teve essa repercussão, né? Ela ajudou um pouco, né? Muito. Você tinha um cenário favorável induzindo a discussão ambiental. Como hoje, por exemplo, você tem muitos discursos sendo feitos com a questão das mudanças climáticas, mas muitos discursos com pouco entendimento e com pouco comprometimento. Por quê? Hoje, o universo das mudanças climáticas ou dos efeitos climáticos extremos, ele é tão complexo quando a gente começou a discutir saneamento no Brasil. E olha que a gente discute saneamento no Brasil há mais de 100 anos. E ainda a gente não conseguiu universalizar o saneamento no Brasil. Por quê? Porque o saneamento é uma coisa que fica enterrada, que não aparece, que as pessoas esquecem. Ela faz um bem para você. E custa caro. E custa caro. Ela faz um bem para você, mas ela logo entra no seu modo de viver que você nem percebe que está ali, que é natural do ser humano, né? Aquilo que nos faz bem, mas que está no cotidiano, a gente tende a nem observar mais, porque se naturaliza. E deveria ser assim para todas as coisas, né? Mas hoje todo mundo está discutindo isso porque virou uma pauta universal. Aliás, é feio não falar disso, né? Quem não está nessa roda da conversa dos efeitos climáticos parece que está desatualizado do mundo. Sim. Né? Porém, ainda é um discurso sem esse comprometimento, mas tem o seu papel.
porque pelo menos você traz o tema, você coloca o assunto. Porém, a gente precisa dar um passo maior, né? Quando a gente fala, por exemplo, nos anos 2000, a gente começou a discutir a Agenda 21. Então a gente pensava como é que de 2000 para 2021 a gente teria, né, todo um complexo pensando o século 21. Né? E aí houveram vários comprometimentos. A Agenda 21 envolvia ações nas escolas, nas comunidades, nos governos, nas empresas. Depois isso se transforma, né? Ela vai criando um novo desenho e isso se consolida nas 17 ODS, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que não são 17 objetivos jogados. Eles são frutos de uma história, né, de uma construção, de uma discussão internacional, de comprometimento com os países, onde eles precisam virar políticas públicas. São 17 objetivos que têm 163 metas, ações pontuais. Ou seja, tem um receituário ali que foi discutido, que foi ampliado. De como a sociedade se envolver nisso. De como as coisas podem acontecer para ajudar isso. Primeiro, tem um objetivo para erradicar a fome no mundo. Como é que você erradica a fome? Aí você tem lá as metas para isso. Como é que você cria programas? Como é que você induz a inclusão das pessoas que estão hoje na linha de pobreza? Como é que você evita o desperdício? Como é que você amplia a agricultura familiar? Então você tem metas muito claras estabelecidas. Para quem gosta de receitas, é um receituário pronto. Agora, exige um comprometimento para fazer. E muitas vezes você ouve o discurso dos ODS, você ouve o discurso dos efeitos climáticos extremos só como um ponto na pauta e não como o conteúdo central da ação. Acho que esse talvez seja um grande desafio.